A gente pretende começar aí um novo ciclo de estudos, como tem sido aí ao longo destes últimos 2 anos. Eu venho trabalhando aqui de forma sistematizada temas que, na minha humilde e pequena concepção, são importantíssimos para que a nossa mente e o nosso coração possam se situar nos ensinamentos bíblicos e produzir a mudança interior, que é o nosso maior objetivo. E hoje nós queremos tratar aqui sobre as verdades contidas no Sermão do Monte. E para tanto eu quero convidá-los para a leitura inicial. Cada terça-feira, a partir de hoje, nós teremos um pastor ministrando esse texto bíblico, cada um com uma bem-aventurança, e nós vamos aprender aqui, à luz da Bíblia Sagrada, o que é que o Sermão da Montanha, ou as beatitudes que nele estão contidas, podem nos ensinar para nos tornarmos melhores como crentes, como pessoas, e também no sentido de servir melhor a Igreja de Jesus. Alegria poder estar com os irmãos aqui depois de alguns dias aí ausentes. Os irmãos sabem que eu estou passando um vento lá em casa, e quando a gente pensa que ele vai diminuir a intensidade, ele aumenta. Mas eu estou crendo que Deus vai nos dar vitória. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no verso 1, nós vamos ler até o verso de número 12, tá bom? Como é costume, eu vou ler o primeiro verso de forma sucessiva, a igreja fará uso do verso seguinte. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai de amor, bondade e misericórdia, nós somos agradecidos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, e pedimos, Senhor amado, que mais uma vez, se lhe apraz nos abençoar por meio da tua palavra, que o Senhor possa fazê-lo e falar ao nosso coração de uma forma que nós possamos absorver tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Dá-nos a direção do teu Espírito Santo nesta noite e nos ajuda para a glória do nome de Jesus. Amém. Tome assento, glorificando ao Senhor. Queridos irmãos, essa temática que nós vamos nos propor a tratar aqui nos próximos dias ou nas próximas semanas, talvez até meses, né? Porque me parece que nós temos aí 7 ou 8 oradores inscritos para discutir aqui o tema do Sermão do Monte. E a cada um dos nossos ministrantes foi sugerido um tema. Então eu acredito que nós teremos aqui a possibilidade de aprender muito. Mas eu gostaria, de forma inicial,
abrir um parênteses para fazer aqui, antes das minhas ponderações acerca do texto que nós acabamos de ler, fazer uma observação no comentário bíblico que está na minha Bíblia. Essa Bíblia é muito boa, a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. O comentário diz o seguinte: os capítulos 5 a 7, normalmente chamados de Sermão do Monte, ou melhor, Sermão da Montanha de Cristo, contém uma revelação poderosa e prática dos princípios e padrões pelas quais Deus espera que todos os cristãos vivam. Naturalmente, esta vida só é possível através da fé em Jesus, o Filho de Deus, e através do poder do Espírito Santo. Nesta mensagem, Jesus ensina a um grupo ou a um grande grupo de seguidores potenciais o que significa realmente segui-lo e fazer parte do reino de Deus. Todos os que pertencem ao reino devem mostrar um caráter piedoso e ter intensa fome e sede de justiça, isto é, fazer o que é certo e manter um relacionamento correto com Deus. É com base neste comentário muito bem colocado, é que eu quero começar fazendo aqui uma autoafirmação. O importante na nossa vida não é como nós começamos, é como a gente pretende terminar. E se nós, como homens e mulheres de Deus, de fato pretendemos terminar bem, cumprindo o que o apóstolo Paulo, ele fala com ênfase: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, nós precisamos tomar alguns cuidados, em especial aqueles cuidados que cercam a nossa vida espiritual. Eu tenho uma grande responsabilidade por ter o microfone aqui nas mãos, porque eu não falo só para vocês que estão sobre o meu pastoreio. Essas imagens depois são editadas pelo irmão Wesley, e isso aqui é colocado num canal de mídia social, acho que o YouTube, e isso alcança muitas pessoas. E é essa a ideia. Logo, eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu falo. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, nós não podemos somente analisá-lo de forma superficial e achar que esse sermão é mais um ensinamento dos grandes ensinamentos deixados por Jesus. Até porque o Sermão do Monte, ele não está condensado e não está simplesmente fechado só no capítulo 5. O Sermão do Monte é uma sequência de ensinos e de orientações, onde Jesus vai abordar, entre muitas questões do cotidiano das pessoas. Jesus vai falar da importância de uma vida santa, de uma vida pia. Jesus vai falar do princípio da oração. Jesus vai falar como é que a gente tem que dar a oferta, como é que a gente tem que dar na expressão esmola. Jesus vai dizer como é que nós precisamos, por exemplo, lidar com a questão da infidelidade. Jesus vai falar no Sermão do Monte, ainda atrelado ao Sermão do Monte, o comportamento de como tratar as questões que envolvem o adultério, que é um pecado cometido contra o corpo. Tudo isso Jesus vai falar, e ele vai falar de uma forma bastante sucinta e num objetivo de enfrentar essas temáticas que são quase que cotidianas no contexto em que ele está vivendo e em que ele está anunciando a boa obra da salvação. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos observar aqui é que aqueles que querem de fato viver uma vida pia, viver uma vida santa, viver uma vida comprometida com o que diz a palavra de Deus, eles precisam entender, nós então precisamos entender que o importante não é como nós começamos, é como nós vamos terminar. Dito isto, tem uma outra coisa interessante que o Sermão do Monte tem como propósito nos confrontar. Ele vai quebrar esse paradigma, ele vai enfrentar essa questão de vencer aquele costume cotidiano que a gente aprendeu de fazer aquilo que está
dando certo. No contexto do Sermão do Monte, não dá para fazer aquilo que está dando certo. Aqueles que querem seguir uma vida com Cristo têm que deixar esta prática de fazer o que está dando certo e começar a fazer aquilo que é certo. Então, com estas declarações, Jesus ele tem como grande propósito chocar os seus ouvintes, que na sua maioria são religiosos tradicionais, presos pelos espectros da lei e que trazem consigo um sentimento de arrogância no que tange a esta espiritualidade, em especial quando eles se intitulam como filhos de Abraão. Essa expressão usada nos dias de Jesus pelos vários segmentos religiosos que permeavam as estradas da Judéia, da Galiléia, Jerusalém, Cafarnaum, enfim, as regiões adjacentes. Todas elas tinham a ideia de que uma vez filho de Abraão, este indivíduo intitulado filho de Abraão, ele estava acima de todo e qualquer outro conceito de religiosidade, aliás, que era confrontado porque eles não aceitavam, eles só de fato reconheciam como legítimos filhos de Deus aqueles que nascessem desta relação, e a relação ela precisava ser demonstrada com sinais. O nascimento, para que esse indivíduo se tornasse filho de Abraão, tinha que seguir uma sequência. Primeiro, a sequência da genealogia. Os gentios, por exemplo, Wesley, jamais poderiam ser chamados filhos de Abraão, porque eles não tinham a genealogia, eles não tinham descendência de hebreus, de judeus. E aí nós temos duas coisas interessantes, porque num primeiro momento da história, lá nos dias de Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, eles não são tratados, pastor Aguinaldo, como judeus, eles são apresentados como hebreus, os filhos de Deus. Mas agora, com o advento, com a chegada do Messias, e é o profeta Isaías que vai anunciar isto, eles vão receber essa terminologia que futuramente vai ser adequadamente colocada para que eles sejam tratados então como judeus que são pertencentes à nação de Israel. Olha que coisa interessante. Então o gentio não poderia ser filho de Abraão, porque ele não tinha genealogia. E uma coisa interessante, porque duas características cercam a genealogia para gerar a descendência. A primeira é a genealogia por meio do sangue, para que eles tivessem esta relação com os filhos de Abraão, eles precisavam ter uma descendência, e essa concepção, ela deveria ser gerada por meio do sangue. Deveria haver uma conjunção, uma junção de um homem e de uma mulher desta genealogia, para que então se formasse aquele descendente que posteriormente seria considerado ou chamado filho de Abraão. Esse é o sinal no sangue, mas exigia-se, segundo o rito da lei, e o irmão Alex aqui, professor, conhecedor disso, sabe o que eu vou dizer, existia um outro instituto que era instrumento para reconhecimento desta característica que vai dar ao indivíduo esta nomenclatura filho de Abraão. Ele precisava ser circuncidado no templo ao 8º dia. É por isso que há agora um confronto quando Jesus estabelece a igreja, e nós temos uma guerra, como a guerra lá de Atos dos Apóstolos.
entre Pedro e o Paulo de Tarso, que agora estão no enfrentamento. Então Saulo de Tarso, agora Paulo, convertido ao evangelho de forma extraordinária, mas que tem o princípio da religiosidade abalada, mesmo sendo judeu, em um outro contexto, porque Paulo era da tribo de Benjamim, mas que não tem uma receptividade extremamente salutar. Por quê? Porque ele resolve mudar de lado e resolve pregar aos gentios. Então, com base nessas explicações, eu preciso considerar aqui, eu quero que você guarde isso com você. O Sermão do Monte, entre outras coisas, e eu fiz questão de anotar isso aqui porque eu achei muito interessante. Ele anuncia, primeiro, as bem-aventuranças do reino aos comprometidos com o reino. Essa mensagem não é para pecadores. A mensagem do Sermão do Monte não está atrelada diretamente a pecadores. Jesus, pastor Davi, está resolvendo falar com a classe religiosa de Israel, que se intitulam perfeitos do ponto de vista da religião. Eles estão sendo oprimidos pelo governo romano, eles estão passando fome, eles estão sendo confrontados nas sinagogas todos os sábados, mas eles não conseguem deixar de arrotar o sentimento de que eles são filhos de Abraão. E por serem filhos de Abraão está tudo resolvido, pastor Juscelino. O que Jesus vem fazer é quebrar um modelo de comportamento. Jesus vem confrontar não a lei, mas as armadilhas criadas pela instituição que a própria lei estabeleceu. E essas armadilhas não foram criadas pela lei, foram criadas pelos homens. São os homens que usam desses instrumentos para escravizarem as pessoas. Aqui se justifica, por exemplo, porque em Israel, nos dias de Jesus, haviam tantos segmentos religiosos, porque cada um tinha a sua verdade. E em cada verdade havia um comportamento que precisava ser observado. Então essa ideia do Sermão do Monte precisa ser devidamente interpretado, porque num primeiro momento ele não vem para alcançar pecadores. O auditório que Jesus vai escolher não é um auditório de pecadores. Jesus está falando a um grupo religioso, a homens e mulheres que compõem a nação de Israel e que estão ali sobre os efeitos e sobre as responsabilidades da lei mosaica. Então esse sermão do monte, ou das beatitudes, ou sermão da montanha, como você queira chamar, eu vou chamá-lo de sermão das bem-aventuranças. Ele é um sermão do reino dirigido para os comprometidos com o reino. E quando Jesus vai tratar sobre isso, se você olhar a partir do verso 3 do capítulo 5, você vai ver que até o verso 12 existe uma consistência no que eu estou falando. E por quê? Porque Jesus está direcionando esta fala de forma objetiva. Como assim, pastor? Se você olhar do verso 3 ao verso 2, você vai constatar aqui uma coisa interessante. Toda esta relação do 3 ao 12, nada mais são do que aforismos escritos na terceira pessoa do plural. Dê uma olhada aí na sua Bíblia para você ver. Então, com exceção do último versículo, que eu acho que é o versículo 12, que nós lemos, não é? Onde a expressão bem-aventurados sois aparece de uma forma agora coletiva. Mas do 11 até o 3 do capítulo 5, todas estas expressões, elas são nada mais, nada menos do que aforismos escritos na terceira pessoa do plural. Pastor, e o que isso significa e o que tem a ver com todo esse contexto? Isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou discutindo. E por quê? Porque cada bem-aventurança evoca uma situação de ser. Eu vou repetir, cada uma dessas bem-aventuranças evoca uma situação de ser. E ser o quê? Ser cidadão
do reino de Deus, ser cidadão do reino de Deus, já que Jesus não está falando a pecadores, ele está falando com pessoas que se dizem filhos de Abraão e que pertencem ao reino de Deus. Esta mensagem então está sendo direcionada àquele grupo de pessoas que se dizem filhos de Abraão, mas que estão vivendo ainda uma vida muito distante daquilo que o reino proporciona e oferece para aqueles que são convidados a fazer parte dele. É exatamente aqui que nós precisamos aprender, porque uma vez que nós somos cidadão do reino, nós vamos prestar bem atenção e nós vamos perceber que os versos que se discorrem a partir do 3, por exemplo, estão lá no tempo presente. Vamos dar uma olhada aí, pegar um verso de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste bem atenção, cada bem-aventurança, uma vez que ela evoca uma situação do ser do cidadão do reino no tempo presente. Por exemplo, os pobres de espírito, os que choram, os famintos, os sedentos por sede de justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os promotores de paz e os perseguidos por causa da justiça, eles em cada situação de ser, eles percebem, ou nós percebemos aqui que eles recebem uma recompensa equivalente. Preste atenção, porque tem uma lição profunda aqui. As recompensas da primeira e da última bem-aventurança se situam no tempo presente. Abre aí Mateus capítulo 5. Leia para mim do verso 3 ao verso 10. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Até o 10. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Prestarão atenção? Do verso 3 ao verso de número 10, prestem atenção, olhe para a sua Bíblia. Todas estas bem-aventuranças, elas estão colocadas em um tempo presente. Ela não está no passado, vocês foram bem-aventurados, e nem tampouco no futuro, vocês serão bem-aventurados. A expressão imperativa do verbo ser aparece aqui de forma presente. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Ele está falando do momento presente. Jesus está enfrentando uma temática agora que os religiosos da sua época não querem enfrentar. Jesus está tocando no coração das pessoas e de fato falando aquilo que elas querem ouvir. Mas preste atenção, porque nós temos também bem-aventuranças colocadas num tempo futuro, ainda não ocorreram. Dê uma olhada para mim, verso 4 e verso 9. Capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tempo futuro. Você chora agora para ser consolado depois. Você não é consolado agora e depois chora. Primeiro você chora e depois você é consolado. Primeiro você passa pela tribulação e depois que passar a tribulação você se alegra. Você recebe o refrigério, você recebe o socorro. Veja que Jesus está enfrentando de forma didática aquilo que as pessoas estavam vivendo na pele e na prática. E por quê? Porque boa parte daqueles ouvintes que estavam lá no monte, todos eles estavam debaixo de um jugo de escravidão promovido pelo governo romano. Verso 9 também, se eu ler o 4, agora o 9. Bem-aventurados pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, não é primeiro você pacifica para que depois você seja chamado filho de Deus. Você não pode ser chamado filho de Deus fazendo guerra, brigando com todo mundo, arrumando encrenca com todo mundo, falando mal de todo mundo. Então sempre serão pacificadores aqueles que falam e promovem a paz. Quando você promove a paz, quando você cumpre o seu papel como homem, como mulher de Deus, aí você recebe o título de reconhecimento. Ali está um pacificador, não só pacificador, ali está um filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É lógico que essa mensagem de Jesus tinha endereço. Jesus estava falando aqui a vários grupos religiosos. Então a gente vai percebendo que essa utilização que Jesus acaba trazendo e utilizando de recurso linguístico vai permitir que Mateus, que é um dos escritores, que é o escritor deste evangelho, também chamado Evangelhos Sinópticos, esse recurso linguístico vai permitir que Mateus consiga verbalizar a fala de Jesus e o que é que ele está propondo aos seus ouvintes em um cenário ideal de cidadania. E por que um cenário ideal de cidadania? Por que é que essas pessoas foram ouvir Jesus? Todos esses ouvintes que estão ao pé do monte, inclusive os discípulos, eles estão convictos de que Jesus possivelmente é aquele que vai libertá-los de todo aquele sistema maléfico promovido pelo governo estrangeiro em suas terras e que gerava sofrimento quase que cotidiano e diário na vida dessas pessoas. Então, quando Jesus traz essa ideia, esse cenário de cidadania, pela qual aqueles que nele estão inseridos, estão comprometidos com Cristo, estes então vão entender que pelo meio das bem-aventuranças, eles vão de fato desenvolver este comprometimento com Deus através do ensino de Jesus. E aprendendo isto, aprendendo a conviver com essas diferenças neste cenário social permeado de injustiça. Eu estou falando daquele crente, numa linguagem coloquial para você entender, que chega no sábado na sinagoga e vê o sacerdote usando linho fino, com as sandálias muito bonitas, muito bem arrumado, e esperando ali que a oferta seja depositada no altar, em detrimento daquele pai de família que passou a semana toda trabalhando nos campos, recolhendo trigo, e quando chegou na sexta-feira, o cobrador de imposto passou lá e diz: me dá o meu, porque isso aqui não te pertence. Eu estou falando nesse cenário, no ambiente de cidadania. As pessoas que vão lá no pé do monte para ouvir Jesus, elas estão cheias, elas estão cansadas, elas estão sendo confrontadas por aquele sistema que está roubando tudo aquilo que elas têm. Isso é tão verdadeiro que o coração das pessoas se entristece. Quando você vai, por exemplo, para o capítulo 6, você vai olhar Jesus ensinando o expediente da oração. Você vai também ver, quando chega no expediente da oração, que Jesus orienta, por exemplo, aqueles que buscam a Deus, aprender o princípio de não colocar a sua esperança nas coisas que se podem ver, nas promessas que fazem os homens. E aí Jesus dá uma orientação lá no capítulo 6: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça rói, aonde o ladrão rouba, aonde a ferrugem consome, mas ajunte o seu tesouro no céu, aonde o ladrão não entra, aonde a ferrugem não consome, aonde a traça não corrói. Esta era a ideia. Jesus queria confrontar esse comportamento cidadão daqueles que se chamavam ou se intitulavam filhos de Abraão. Interessante, eles tinham a religião perfeita num contexto de grandes imperfeições. Eu fico olhando para a nossa geração
Quantos de nós querendo fazer aquilo que Deus não pediu para que nós fizéssemos? Estamos sendo omissos em fazer aquilo que nós de fato fomos chamados para fazer. O que é que Jesus queria confrontar nesse texto? O que é que Jesus queria ensinar? São verdades que vão marcar o meu coração. E aí eu coloquei aqui no meu pequeno esboço, porque eu já não tenho mais a mente do pastor Davi e nem do irmão Alex, que recitou 66 livros da Bíblia sexta-feira. Quando ele chegou no 33, quase que eu peguei a minha Bíblia e fui embora. Mas aí me apaixonei por ele e eu falei, não, vou continuar ouvindo. E aí me alegrei, mas eu não tenho mais essa mente. Mas eu fiz um esboçozinho aqui e eu coloquei, entre outras coisas, depois do meu comentário, o propósito e o objetivo do Sermão do Monte. Se você quiser anotar, isso é muito importante. Se você trouxe papel e caneta, pelo menos algum dia vai servir para você para alguma coisa. Mas qual é o grande propósito, irmãos? Qual é o grande objetivo de Jesus ao propor esta fala, usando essas expressões, como diz aqui Mateus, esses recursos linguísticos, para falar aos seus ouvintes também por parábolas, porque o sermão também é um compêndio de parábolas. Porque Jesus está falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus está dizendo, eu estou vendo o sofrimento de vocês tudo aí. E o povo está dizendo, fala mais então, se o senhor está vendo que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer bem-sucedido. Então o senhor está dizendo que se eu chorar, eu serei eu sou bem-aventurado porque choro, e se eu chorar eu vou ser consolado? Eu já estou chorando, Jesus. Jesus diz, eu sei que vocês estão chorando, mas continue chorando, porque se vocês chorarem da forma correta, vocês serão consolados. O problema não é chorar, o problema é chorar de forma correta. O problema não é pedir, o problema é pedir da forma correta. O problema não é orar, o problema é orar da forma correta. Nós não queremos fazer aquilo que é certo, nós queremos e insistimos em fazer aquilo que está dando certo. Aí Jesus diz, não adianta dizer que são filhos de Abraão e continuarem nesta miséria espiritual que vocês estão e que se reflete no corpo de vocês. Eu olho para vocês, numa linguagem coloquial, eu olho para vocês e eu vejo estampada a infelicidade, a tristeza, a angústia no coração de cada um de vocês. Mas eu tenho uma notícia de Deus para vocês, porque eu sou enviado de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso aqui é forte demais, irmão. Aí Jesus confronta. Quando Jesus fala isto, alguém empresta o ouvido para ouvir. E aí vai uma dica, né? A diferença de ouvir e de escutar. Quantos estão escutando, mas não estão ouvindo? Jesus falou isso de forma aclarada na parábola do semeador. Estou falando dessa forma com eles por uma inquisição, por uma intervenção dos discípulos. Por que o Senhor fala com eles por parábola? Porque eles estão todo dia escutando, mas eles não estão ouvindo. Eles estão todo dia na igreja, mas eles não me conhecem. Eu vou usar o instrumento que eu tenho no momento. E Jesus olha para os campos de trigo e de cereais que são cultivados nas imediações da região aonde ele está. E ele usa a figura do semeador para mostrar a importância da palavra lançada no coração, que deve produzir o resultado final. Nenhum semeador lança uma semente na terra para que ele não espere a produção daquele fruto e possa dele se beneficiar. Mas Jesus diz, o problema não é lançar a semente todo mundo tem, o problema é onde a semente vai cair. E aqui tem um grande problema, porque a questão não é escutar, a questão é ouvir. Aí eu vou provocar você e pedir a você que olhe para esse irmão, dê um sorrisão para ele, 18/24, você que está na internet pode fazer também. Pergunte para quem está assistindo com você, o que é que você está escutando e não está ouvindo?
Ô irmão, dá licença, irmão. Fica trazendo essas coisinhas rasas. Jesus está perguntando nessa noite: o que é que você está escutando? Que agravaram os teus ouvidos e não permitem que você ouça. Essas pessoas se diziam filhos de Abraão, mas estavam tudo no pé do monte, porque eles acreditavam que Jesus era mais um daqueles cidadãos revolucionários que iam mudar a história. É mais ou menos daquela história lá do capítulo 5 de Atos, quando prenderam lá os apóstolos Pedro e os seus auxiliares e levaram lá na sinagoga, prenderam eles, colocaram na prisão. De noite o anjo foi lá, largou todo mundo. Quando foram procurar de manhã, Pedro e os obreiros estavam tudo lá na sinagoga pregando. Os soldados voltaram com cara de ué: nós chegamos lá na cadeia, está tudo fechado, nós não sabemos o que aconteceu. Aí um soldado falou assim: mas o problema é o seguinte, eles estão lá na sinagoga. Mas como que eles estão na sinagoga? Aí o sumo sacerdote ficou bravo, manda um pelotão lá e vai buscar. Aí eles foram com o pé atrás, ficam tudo desconfiados. Mas como é que pode? Nós trancamos eles à noite, como é que eles estão aí agora? Aí foram pianinho, nós não estamos entendendo nada, mas vamos perguntar, vamos chegar com um jeitinho. E aí convenceram Pedro e os obreiros a chegarem e caminharem com eles lá até o Sinédrio. Quando chegaram lá, eles foram interrogados pelos sacerdotes, colocados lá na reunião de obreiros. Vocês estão falando em nome de quem? Quem é que deu autoridade a vocês para fazer o que vocês estão fazendo? Olha a confusão que vocês estão fazendo aqui. E os obreiros tudo olhando lá e dizendo: nós estamos cheios de Deus, vocês só estão escutando, mas nós estamos ouvindo. Vocês só escutam, mas nós ouvimos. Você quer saber o que é que está acontecendo? Você quer saber como é que a gente está aqui? Nós não sabemos, mas aquele que nos trouxe aqui, ele sabe, e ele que coloca a palavra nas nossas bocas, e é ele que tem produzido o resultado do que vocês estão vendo. Aí a Bíblia diz, capítulo 5 de Atos, que os obreiros ficaram bravos. Ficaram bravos e disseram: nós vamos agora passar a espada neles, vamos jogar na prisão, vamos acabar com... Aí levantou o sábio Gamaliel, um fariseu autêntico da lei, conhecedor de Bíblia, conhecia a lei na palma da mão. Falou: gente, aquele obreiro sensato, aquele obreiro que diferencia o escutar do ouvir. Enquanto os sacerdotes, pastor Aguinaldo, estavam escutando o que os opositores da cruz estavam dizendo naquela reunião, o Gamaliel estava ouvindo. E aí Gamaliel pediu que tirassem Pedro e os obreiros para fora da sala e fez uma reunião de emergência com os componentes do Sinédrio. Todos os anciões estavam ali. Ela pelo menos 70, se fala o melhor juízo. Estava todo mundo ali. E Gamaliel dá uma orientação: gente, vamos devagar. Eu estou parafraseando o texto. Vamos devagar com as decisões que nós estamos tomando, de uma forma, numa expressão coloquial. Porque vocês estão escutando muito, mas pouco de vocês ouviram o que está acontecendo. Eu vou contar uma história para vocês. Já apareceu aí uns revolucionários, vocês lembram? E aí ele cita o nome de pelo menos 2 personagens lá no capítulo 5. Que apareceram. O primeiro apareceu e arrebatou. Na primeira reunião que ele fez, o texto não diz aonde, mas eu presumo que tenha sido do lado de fora da sinagoga. A primeira reunião ele levou 400 com ele. Diz a Bíblia que passaram a espada nele, ele morreu. E o Gamaliel falou: vocês viram, ele morreu. Quando ele morreu, os seguidores dele foram dispersos. Apareceu o outro com uma história ainda pior. Também desapareceu, foi preso, não sei que fim que deram nele. Passou, os seus seguidores foram dispersos. Se vocês fizerem o que vocês estão tentando fazer, que é matar a Pedro e os seus auxiliares, vocês vão arrumar um problema, porque o povo está com eles. A mensagem deles entra no coração. E o povo está com eles, vocês vão arrumar um problema. Não seria sensato deixá-los para lá? Porque se for um movimento como este que eu lhes pontuei aqui, vai passar. Diga comigo, vai passar. Mas diga alto, aí me ajude aí, diga, vai passar. Agora, se for de Deus,
nem vocês, nem a má vontade de vocês, nem os soldados de vocês, nem todo o sinédrio, nem ninguém vai impedir, porque se Deus está neste negócio, Ele vai prosperar. Então, irmão, aprenda que o sermão, ele tem como objetivo, não é confrontar o coração do pecador, esse precisa ser alcançado pela mensagem salvífica e cristocêntrica. O objetivo do Sermão do Monte é confrontar comportamento, regras de comportamento e forjar caráter espiritual naqueles que Mateus vai denominar como possuidores do reino, possuidores do reino. Então eu marquei aqui o propósito e o objetivo do Sermão do Monte. Primeiro, o Sermão da Montanha é o espírito inatingível da lei. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que Jesus veio para desmanchar a lei. Mentira, não tem base bíblica, não tem fundamento. Me mostre um texto bíblico que Jesus refutou, reprovou a lei. Pelo contrário, Jesus sempre enalteceu a lei. E a maior prova, a prova cabal de que Jesus enalteceu e continuará enaltecendo os princípios da lei mosaica que Ele mesmo deu a Moisés lá no Monte Sinai, está na composição do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele tem esse espírito inatingível de proteção da própria lei. Segunda coisa, as bem-aventuranças é o exercício pleno e básico do fortalecido ministério de Jesus Cristo. Por aqui nós derrubamos um monte de argumento. Venha como está e fique como está. Deus só quer o seu coração. Você pode viver uma vida dissoluta, você pode fazer o que você quiser, porque Deus não está preocupado com isso. O Sermão do Monte é uma prova de que Ele traz como bojo dos seus ensinamentos a exigência de que aqueles que se comprometeram com o reino sejam representantes verdadeiros desse reino. A religiosidade não cabe aqui. Aqui não adianta para os irmãos que andam com o colarinho apertado com 40 graus de calor, ou a irmã que anda com a saia arrastando no chão, com os cabelos varrendo a rua. Não se trata de modo, não se trata de costume, se trata de santidade. A santidade não vem de fora para dentro, a santidade é resultado daquilo que nasce no coração, ela vem de dentro para fora. Se o meu coração estiver limpo, tudo vai estar limpo. Jesus diz no capítulo 6 de Mateus: se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem trevas, quão grandes são as trevas que você está inserido. Aí tem gente que não entende isso. Então, terceiro, o Sermão da Montanha contém também um padrão de comportamento. Por exemplo, não matarás. A palavra matar aqui, ela tem uma abrangência muito grande, porque quando a gente fala em matar, logo nós lembramos, por exemplo, da regra penal, que está lá nos arcabouços do jurídico do país, da Constituição, dos códigos, enfim. Mas a palavra matar, do verbo matar aqui, ela tem uma profundidade e uma extensidade muito maior do que nós estamos imaginados a ver e talvez muitas das vezes desconhecer. É lógico que a expressão não matarás está contida lá no decálogo sagrado, não é? Os 10 mandamentos, que as pessoas dizem, não são 10 não, são mais de 600 mandamentos, mas os 10 contidos no decálogo, está lá a expressão dita pelo próprio Deus, através de Moisés, não matarás. E o Sermão do Monte, ele não vai fugir desta regra, ele vai tratar, porque você não mata só o corpo, você também mata o sentimento, você mata o coração, você mata a esperança. Então o Sermão do Monte vai tratar esse tipo de comportamento. Lembram
lá de João, no capítulo 8 de João, quando os religiosos pegaram uma mulher adúltera no ato de adultério. Eu tenho tanta dificuldade de compreender a exegese que alguns pregadores trazem daquele texto, porque se a gente não tomar cuidado, a gente condena a coitada da mulher e dá salvo-conduto para o adúltero, que foi o grande responsável por aquilo. Mas a gente não olha, né? Porque essa sociedade machista, essa visão paternalista que nós temos, em que o homem é o senhor absoluto, só coloca a responsabilidade sobre a mulher. Engraçado, ela adulterou sozinha? Ela adulterou sozinha? Sim ou não? Mas por que só ela apareceu? Porque o preconceito estava atrás da própria religião. É bem capaz que o adúltero estava lá com uma pedra na mão para atirar nela. O texto não diz isso, eu só estou fazendo uma comparação. Mas o fato é que Jesus, ele é cirúrgico. Os meus olhos conhecem e alcançam o que está do lado de fora, mas o meu Jesus, ele tem uma visão tremenda. A visão de Jesus alcança o coração. O escritor aos Hebreus capítulo 4 verso 12 diz que a palavra é mais poderosa do que a espada de dois gumes. Oh meu Deus do céu, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai na divisa da alma, do espírito, e verifica também as juntas e medulas. Quem é que pode com a palavra? Eu estou falando da palavra. Jesus é a palavra, é o Logos. E o capítulo 1 de João diz: e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele sendo a palavra, ele tinha autoridade. Ele foi lá e disse: então vamos resolver agora. O problema é apedrejar. Quando pensaram que Jesus, irmão Alex, ia para pegar uma pedra, eu já ouvi tanta coisa nesse texto. Uns dizem que Jesus estava escrevendo os pecados dos fariseus que estavam na primeira linha. Eu também não vou contrariar e dizer que não, porque o texto não me dá nenhum amparo para isso. O que eu posso observar fazendo a exegese do texto é que Jesus começou a escrever. O que Jesus estava escrevendo, para mim pouco importa, porque ele não quis que eu soubesse, senão ele tinha revelado. Mas para quem estava no momento, imagina Jesus nessa cena escrevendo. Posso tendo as mãos vazias, que a minha mão está vazia de pedra, hein? E aí vai ouvindo os barulhinhos. Clac, clac. E a Bíblia diz que um a um foi saindo apressadamente. Quando Jesus se levanta, vocês conhecem o texto? Com cara de ué. E está no texto. Mulher. Ponto de exclamação. Chamou a atenção. Onde estão os teus acusadores? Não falei nada, não disse uma palavra, só afirmei que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Pelo jeito todo mundo aí era pecador, né? Aí a mulher responde para Jesus: foram embora. Jesus olha para ela: os teus pecados estão perdoados, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então Jesus vai enfrentar isso. Percebem que ele não está falando para pecadores? Isso é muito claro para nós. Ele vai tratar, por exemplo, no Sermão do Monte, a questão do adultério. Ele vai tratar aqui ainda algumas práticas religiosas dos judeus. Por exemplo, lá no capítulo 6, ele vai pegar pesado com os judeus, lá em especial com os fariseus, porque ele vai tratar 3 temas que os religiosos da época de Jesus, eles são especialistas. Você sabe me dizer quais são os 3 temas que eles se especializaram lá no templo? Os judeus tradicionais, os saduceus, os fariseus, os escribas, e mais uma leva deles lá. Você sabe me dizer? Tem 3 temas que ninguém perdia para eles. Anota aí que você vai aprender isso hoje. Primeiro, eles eram expert em dar esmolas. Ninguém dava esmola melhor do que os religiosos da época de Jesus. Tudo que eles faziam, eles queriam fazer com holofote. Graças a Deus não tem aqui na nossa regional. Tem umas igrejas longe aí, sabe aquele obreiro
que faz as coisas e fica dizendo: você viu o que eu fiz? Você viu como que ficou bonito? Foi eu que fiz. Imagina se eu não tivesse feito. Se eu não tivesse feito, não estaria aqui. Eles eram práticos nisto. E nesse quesito da esmola, Jesus dá um exemplo daquela viúva lá, né, Davi? No gasofilácio, na fila para dar a oferta. Imagina a filona lá, sábado de manhã, depois da leitura do livro da lei, as carteironas tudo abertas assim, ó. Aqui só tem papel, viu, irmãos? Está no seu banco. Aí Jesus dá uma lição. E engraçado que na viúva, Jesus resolve tratar com os discípulos. Dá uma olhada. Que fila maravilhosa. E aí eu fico pensando comigo, isso aqui é mente da minha cabeça, eu pensando, Aguinaldo. Jesus dando uma lição para os discípulos acerca do comportamento e da fidelidade daquela senhora viúva. E aí o Judas pensando: eita, que hoje o negócio vai bombar. Quando abrir esse gasofilácio. E aí Jesus confronta os discípulos. Prestem atenção que todas as pessoas que vão depositar a oferta no gasofilácio, elas fazem a fim de se autopromover. Numa linguagem para você entender. Elas não estão dando o seu melhor. Elas estão simplesmente exteriorizando aquilo que elas querem que as pessoas vejam. Mas olhem para a viúva. E quando os discípulos olham para a viúva, vamos conjecturar o texto, porque a Bíblia me dá a liberdade de fazer essa analogia. Ela abre a sua bolsinha e pega a única moeda que ela possuía. E quando ela coloca aquela moeda no gasofilácio, numa palavra bem coloquial, Jesus diz aos seus discípulos: qual é a oferta mais importante? A deles, ou a dela? Na verdade vos digo, que esta oferta dada por ela é a verdadeira oferta. Por um único motivo, não é pelo valor nominal, mas é pela intenção do coração. O que é que nós estamos dando para o nosso Deus quando nos apresentamos a Ele? Eu gosto desse silêncio porque isso me dá a indicação de que vocês estão pensando. E o texto aqui, o estudo aqui não é para você pular. Se tiver movimentação do Espírito, eu estou agradecido a Deus. Que de vez em quando a gente fica meio frustrado, né, com o silêncio da igreja. E Deus me fez aprender uma grande lição. Esse silêncio também tem o papel e a conotação de te fazer pensar: que tipo de oferta você está apresentando a Deus? Então os fariseus, vou usá-los como referência para a minha abordagem, eles eram especialistas. Mas eles também tinham uma outra temática que era deles, que eram as esmolas. Ou melhor, que era a oração. Ninguém orava mais do que os fariseus. Mostra para mim na Bíblia quem que orava mais do que eles. Eles oravam tanto que eles eram conhecidos como cidadãos do templo, porque eles não saíam de lá. E o jejum, que é uma outra moeda de troca. O jejum era coisa tão marcante na vida deles, da religião, que eles precisavam dar publicidade àquilo que eles estavam fazendo. E o que é que eles faziam? Você imagina você ir para o culto 9 horas da manhã e ficar do lado do irmão que não escovou os dentes, que não penteou o cabelo, que se brincar não tomou banho na noite anterior. Vocês estão rindo, mas é verdade. Eu estou contextualizando o que está na Bíblia. E que estão lá para mostrar para os demais membros da congregação e que não fazem parte daquele conglomerado de religiosos
daquele grupo que eles defendem, que eles são verdadeiros filhos de Abraão. Aí quando Jesus aparece nesse cenário, confrontando eles e chamando, entre outras coisas, de sepulcro caiado, dizendo que eles têm uma bela aparência por fora, mas por dentro eles estão apodrecidos, Jesus suscita um número expressivo de inimigos. Então, com base nessa introdução, eu queria deixar para que nós pudéssemos abordar aí, na minha próxima participação, a ideia das bem-aventuranças dentro do contexto de bem-aventurados são aqueles que choram, porque o que Jesus está auto-intitulando ou auto-ensinando aqui, melhor dizendo, corrigindo a fala, é justamente mostrando que esta relação, religião com vida espiritual, elas estão em sentidos opostos, e é por isso que eles estão chorando, porque embora eles se intitulem filhos de Abraão, as mudanças que essa pseudo-religião deveriam promover, elas não promoveram, e é a prova de que a religião não salva, mas o que salva é um coração contrito, é um coração arrependido, é um coração voltado a cumprir a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando eu li esse texto, eu me lembrei disso. Ele escreve, por exemplo, lá no tema da ceia, capítulo 11, verso 30, por que é que a gente vê tanto problema na igreja? Paulo responde no verso 30 do capítulo 11, ele diz: por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como... Guarde essa palavra, repreensão. Corte Tramontina. Quem é que gosta de ser repreendido? Levante a mão. Quem é que gosta de ser repreendido? Levante a mão. Ninguém. Isso justifica porque as nossas igrejas viraram um depósito de fracos, de doentes e de pessoas que dormem. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz uma advertência: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas das vezes o método de Deus para chamar a nossa atenção, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, acho que a partir do verso 10, é por meio da repreensão e da disciplina. E lá o escritor aos Hebreus justifica que Deus disciplina o filho que ama, porque o filho que não recebe disciplina, ele é bastardo. Ou o filho que recusa o efeito desta disciplina. Então que nós possamos olhar para o Sermão do Monte e entender que nós somos parte deste reino. Que a nossa morada não está aqui, irmãos. Mas que tudo que nós fizemos em vida aqui está sendo computado lá no céu. E que qualquer das nossas atitudes será trazida a juízo. Quando você abrir a sua boca para falar alguma coisa, pense antes de falar. Porque eu tenho ensinado a vocês e eu tenho dito de forma peremptória que o homem é senhor das suas palavras enquanto não as profere. Mas quando ele abrir a sua boca, ele se tornará escravo das suas palavras. O sábio Salomão diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Logo, aquilo que sai pela minha boca é aquilo que está depositado no meu coração. Se o meu coração tem paz, as minhas palavras são brandas. Se o meu coração tem pacificação, as minhas palavras são de pacificação. Se eu penso em amar o meu próximo, as minhas palavras são voltadas a abraçar e amar o meu próximo,
independente do grau de problema que ele tenha. A grande questão da nossa geração é que nós não conseguimos compreender isso. Para nós é mais fácil rebaixarmos a reputação da pessoa, falarmos aquilo que a gente sabe, o que as redes sociais falam, e não considerarmos que nós somos também membros deste reino, e como co-participantes desse reino, nós temos responsabilidades, a nossa responsabilidade está atrelada não só com relação àquilo que a gente fala, mas a forma que a gente vive. Não adianta a gente se apresentar como crente aqui, porque aqui todo mundo conhece a gente. Nós temos que ser crentes lá fora, onde o ímpio não acredita em Deus, onde a sociedade não acredita em Deus. Nós precisamos ser instrumentos de justiça e de testemunho, para que no momento da anarquia nós possamos nos apresentar e nos postular como verdadeiros embaixadores do reino de Deus na terra, entendendo que a nossa morada não é aqui, a nossa morada está sendo preparada nas mansões celestiais. Mas enquanto estivermos aqui, cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Então entenda que o Sermão do Monte anuncia essas bem-aventuranças do reino para aqueles que estão comprometidos com o reino. Eu queria que você repetisse comigo para ficar guardado no seu coração. Isso aqui não é decoreba não, é didático. Diga assim bem alto comigo, mas bem alto mesmo. Diga: o Sermão do Monte anuncia as bem-aventuranças do reino para os comprometidos com o reino. É só quem é comprometido com o reino que vai se deixar moldar pelos ensinamentos da palavra. E aí tem a recompensa no tempo presente. Bem-aventurados que choram. Pode chorar, pode pagar o preço, porque no momento certo você será consolado. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Bem-aventurados pobres de espírito, que era o meu tema, e eu já estou parando por aqui. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu Deus do céu, como é que Jesus pode falar um negócio desse? Como é que Jesus pode, pastor Alex, chamar os filhos de Abraão de pobres de espírito? Se eles são a bolacha supra-sumo, eles são a última bolacha do pacote, eles são a última Coca-Cola do deserto. Mas é para esse público que Jesus aparece: bem-aventurado são os pobres de espírito. E os pobres de espírito têm um contexto interessante, porque ele está dizendo que os pobres de espírito são de fato detentores do reino de Deus. Ele não está dizendo que é o religioso, irmão. Ele não está dizendo que é aquele que está fazendo tudo o que está dando certo. Ele está indo na contramão e está dizendo que os detentores do reino, que ele anuncia e que ele representa, são aqueles que de fato são órfãos no espírito. E são órfãos por quê? Porque a religião não conseguiu preencher o vazio, porque os ensinamentos da religião não conseguiram preencher o vazio, mas que são possivelmente alcançados por ele, que agora traz uma proposta de transformação. Irmãos, ouçam o que eu vou falar. O evangelho de Jesus transforma, o evangelho de Jesus muda, o evangelho de Jesus não faz lavagem cerebral, o evangelho de Jesus nos torna novas criaturas para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então que a gente possa guardar com muito respeito essa ideia de bem-aventuranças, porque às vezes as bem-aventuranças são as características atreladas ao reino, e aqueles que estão comprometidos com o reino e que dele fazem parte devem estar situados e coadunados com estas
observações aqui contidas. Que Deus nos abençoe. Vamos estar em pé, fazer uma oração, terminando o nosso culto.